Gente, a gente vai dar início a essa última aula. Última não, né? Penúltima. Nós vimos até aqui agora nesse curso de introdução bíblica coisas. Tivemos aula a respeito da inspiração bíblica. Vocês tiveram uma aula com o presbítero Cabreira a respeito da boa parte histórica de como foi a formulação, a construção, toda essa peregrinação da Bíblia para chegar até os dias de hoje, aqui no formato que nós temos hoje. E nessa aula de hoje, é uma aula um pouquinho mais técnica que as outras, embora esse curso todo ele é bem técnico, né? Essa aula vai falar bastante sobre como é que, por exemplo, nós já vamos entrar nisso já, mas se nós não temos mais os livros originais hoje da Bíblia, nós não temos os originais feitos, escritos pelos apóstolos, como é que a gente sabe que é isso aqui mesmo? Qual foi o processo de tudo isso? Qual é a ciência, qual que é a técnica usada para se chegar no mais próximo possível dos originais? Então nós vamos falar sobre tudo isso hoje e gostaria que os irmãos prestassem muito atenção aí. Eu vou esperar o João entregar tudo aí, todo mundo dá uma olhadinha, senão não. Pedir para vocês olharem depois no intervalo as fotos. E nós já vamos dar início. Então vamos lá, meus irmãos. Essa é a 6ª aula. Se você quiser acompanhar na apostila algumas coisas, eu vou estar respeitando aqui os tópicos que nós estaremos lendo. Bom, primeiramente, isso já foi falado ao longo do curso, mas algumas curiosidades básicas que provavelmente nós já sabemos, já foi dito em uma ou outra ocasião, mas vale a pena a gente lembrar. A gente vai falar a respeito um pouquinho sobre as línguas originais da Bíblia. Por exemplo, o Antigo Testamento. De Gênesis a Malaquias, nós temos, bem dizer, esse Velho Testamento inteiro. Ele foi feito em hebraico, a língua original. Eu coloquei uma parte do alfabeto aí hebraico para que vocês possam estar dando uma olhadinha. Então, o Velho Testamento inteiro ele é feito em hebraico, a língua ali usada pelos hebreus, povo judeu da época. O Novo Testamento, ele é em grego, com pouquíssimas... Acho que o Cabreira comentou sobre isso na aula que ele deu, com 2 ou 3 palavras aí em aramaico, né, que nem praticamente não se conta. Mas ele é 99,9% em grego. Está aí o alfabeto grego para que os irmãos possam estar dando uma pequena olhada. É interessante saber isso, porque nós vamos falar sobre isso nessa aula hoje. Todas as vezes que nós existe algum tipo de questionamento teológico a respeito de alguma coisa da Bíblia, é interessante, é importante, é fundamental que isso seja olhado lá nos originais. Existe por exemplo, quando a Bíblia que nós temos hoje, eu vou falar sobre tudo isso. A Bíblia que nós usamos, a Ferreira de Almeida, ela é totalmente confiável. Eu vou gastar tempo falando sobre isso hoje, mas só para que vocês entendam. Traduzir a Bíblia, qualquer livro antigo, de uma língua para outra, principalmente a Bíblia, requer muito cuidado, porque muitas vezes em uma cultura uma palavra significa algo, em outra cultura é algo totalmente diferente. Mas é interessante isso porque sempre que alguma divergência acontece, é sempre importante ter acesso aos originais. Dificilmente as pessoas, assim como nós, vamos ter os originais, você pode comprar tudo. Mas o que eu quero dizer é que é importante a igreja ter uma boa teologia, os pastores serem realmente teólogos, como são, pelo menos na igreja presbiteriana, porque isso é fundamental. Você não precisa, para você pregar o evangelho, ter os originais, mas isso é muito interessante, isso ajuda bastante na gente ter uma pureza maior dos textos. Bom, concluindo essa parte, eu quero mostrar para os irmãos aqui algo importante também. Quando a gente fala de Bíblia, meus irmãos, às vezes vem essa pequena dúvida das pessoas, né? Falou, Felipe, e aí, a gente tem os originais hoje em dia da Bíblia? Não, nós não temos. A gente tem os livros originais do Velho e do Novo Testamento? Não temos, isso foi perdido ao longo da história. O que nós temos são livros, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, extremamente antigos, muito antigos. No Velho Testamento, nós temos esse chamado texto massorético e a Septuaginta. Também nós usamos para o Velho Testamento.
E é um texto assim muito confiável, eu vou estar falando sobre isso a respeito dessa aula, porque quando você faz o processo de análise de textos antigos, você tem muitas cópias, né? E no Velho Testamento você tem menos cópias, porém essas cópias não têm nenhuma diferença de uma para outra. Então eu já quero começar explicando uma coisa para vocês. Praticamente o Velho Testamento não tem nenhuma dificuldade em aceitá-lo, pelo fato de ele ser extremamente, os livros antigos que temos dele, principalmente esses textos aqui que eu estou mostrando para os irmãos, são extremamente, não tem contradição alguma. Quando você pega outros textos da mesma época, não tem nenhuma variação, nem de vírgulas. Isso se dá também pela cultura judaica daqueles escribas. Creio que eu estava viajando, não pude estar aqui na aula, senão não falaria creio que, mas acredito que o Cabreira falou bastante sobre isso, lembra? É bem provável que ele abordou na aula, que os escribas judeus tinham tanto critério nas cópias, que quando uma vírgula saía, não tinha essa de apagar, você rasgava tudo e começava do zero. Lembra disso? Foi falado isso? O pessoal era tão criterioso, até na parte religiosa, que quando eu escrever o nome, por exemplo, de Deus, eles tinha aquele ritual de purificação. Então, por esse fato, esse é um dos fatos, no Velho Testamento nós praticamente não temos problema nenhum. Nós temos com o Novo. E eu vou explicar isso já já. Bom, o texto mais antigo do Novo Testamento, esse aí que eu estou projetando para vocês, que é o Textus Receptus, que você pode ver à esquerda, e esse texto da direita. Eu vou explicar na segunda aula, mas só para os irmãos entenderem um pouquinho, por que está aí destacado o texto da esquerda. Embora ele seja o mais antigo, seja um dos mais antigos, ele não passou por uma revisão, uma crítica textual, que eu vou estar falando sobre isso hoje. Então hoje em dia ele é um pouco menos aceito, porque essa crítica textual que eu estarei explicando, ela é uma espécie de uma peneira, um meio de purificação, é uma forma de você realmente extrair o mais próximo possível do original. Esse texto, embora antigo, não passou por isso, e ele acaba não sendo tão confiável, tão aceito. Então vamos chegar onde nós vamos chegar. Aí no 6.3 da tua apostila, nós temos algumas informações. Eu vou estar lendo esse trecho para vocês, que diz assim, ó. O que é crítica textual? Eu vou ler a definição disso. É o estudo do texto, com o propósito de assegurar que as palavras que lemos hoje correspondam de forma mais plena possível àquelas que os escritores bíblicos escreveram há tantos séculos atrás. Então, eu quero introduzir isso aqui explicando para os irmãos o seguinte. É um pouquinho estranho você pegar a Bíblia, que é o nosso livro, nós cremos que é palavra de Deus, como estudamos na primeira e na segunda aula desse curso, os irmãos lembram, e falar a respeito de crítica, né? Mas entenda o seguinte, essa palavra crítica dirigida à Bíblia, nesse contexto aqui, não é uma palavra ruim, ok? A crítica, ela é no sentido positivo de você, porque vem o nome crítica. Nós temos tanto do Velho, mas principalmente do Novo Testamento, muitos manuscritos antigos, milhares de manuscritos antigos. Então o papel da crítica textual é basicamente pegar todos esses manuscritos, analisar um por um quais são as variações que cada manuscrito tem, comparar um com o outro, e por intermédio de um processo realmente árduo, técnico, importante, chegar no original. Eu vou explicar esse processo na segunda aula. Então aqui eu só estou... Na verdade, essa aula aqui eu vou dar a introdução da segunda aula. Mas a crítica não é ruim, viu? Ela é algo bom. Ela é um processo de purificação do texto. Porém, em toda a área acadêmica, existe aquelas pessoas que pendem para um lado e pendem para o outro, né? Dentro da questão da crítica, nós temos duas espécies de críticas que surgiram nos dias de hoje, que é a alta crítica e a baixa crítica. O que é a alta crítica? A alta crítica, ela é mais ou menos assim, a verdade dela, né? Ela procura achar defeitos na Bíblia, não só criticando os textos, mas procura achar alguma coisa para tirar um pouquinho da credibilidade bíblica.
ela se foca muito na questão de autoria, se aquele realmente é o autor do texto, se o texto realmente é daquela região, se ele não é. E a baixa crítica? A baixa crítica, ela simplesmente se foca realmente em criticar, no sentido positivo que eu acabei de explicar para vocês, o que seria o texto, para chegar no ponto mais realmente mais próximo do original. Então a baixa crítica é considerada aí a crítica positiva do texto, a crítica mais, vamos dizer assim, cristã do texto. As duas críticas, a alta crítica e a baixa crítica, é da área acadêmica, é da esfera acadêmica, você não precisa ser um cristão para fazer isso. Não estou dizendo que a baixa crítica é coisa do cristão, não. As duas, isso pode ser feito por cristão, por não cristão, isso é um estudo, e isso é interessante, eu vou falar um pouco sobre isso depois. Por que eu estou pontuando isso, meus irmãos? Porque a Bíblia é um livro, como vocês estarão vendo durante essas aulas, 100% confiável. E isso não é uma afirmação minha, essa não é a afirmação de um cristão, essa é a afirmação de qualquer pessoa, independente se ela é cristã ou não, que executa esse processo da crítica. Um profissional dessa área, mesmo que ele não seja cristão, ele vai realmente dizer que a Bíblia é um livro extremamente 100% confiável, pelo fato dele fazer toda essa crítica, esse estudo, essa purificação da crítica, que nós estaremos falando sobre isso daqui a pouquinho. Então vamos lá. Algumas curiosidades a respeito da crítica também. O que ela faz, Felipe? A questão da crítica. Ela analisa e ela julga o texto, como eu expliquei para vocês. Como existem esses milhares de manuscritos e fragmentos e estudo, o papel da crítica é analisá-los, é fazer comparações, é aplicar muita ciência na questão de textos para se purificar, é analisar os originais, é entender o contexto, é entender várias coisas para chegar o mais próximo possível. Como você pode ver nesse slide aí, o que a crítica almeja? A obtenção do texto mais próximo do original. Basicamente o que ela faz é isso. Outra coisa interessante dessa ciência da crítica textual, meus irmãos, é que a crítica ela não é usada só para a Bíblia. Ela é usada para qualquer tipo de texto antigo. Por exemplo, ela é aplicável a Homero, a Platão e a vários outros textos antigos. Então, esse processo da crítica, o que eu quero mostrar para vocês, é que ele é algo, eu posso colocar assim, científico, é algo extremamente acadêmico, é algo extremamente difícil, feito verdadeiramente por profissionais, e como eu vou explicar no fim da segunda aula, eu vou dar mais ênfase nisso, mesmo sendo feito muitas vezes por pessoas que não são cristãs, há uma concordância geral do seguinte: se a pessoa crê que quem fala por intermédio da Bíblia é o Deus da Bíblia ou não, é uma coisa diferente. Mas que esse livro aqui é o livro que foi escrito pelos apóstolos e ele realmente é válido, ele não é uma farsa, ele não perdeu o conteúdo dele ao passar dos anos, isso é verdade, e isso independente de quem seja, as pessoas que estão envolvidas nessa ciência, todas afirmam isso. Ok? Isso é importante a gente entender. Para quem realmente é, vamos dizer assim, cristão, convertido, às vezes não se preocupa muito com isso, né? Não quero saber disso aí não, Felipe. Meu negócio é que a Bíblia é a palavra de Deus e pronto. Ok, realmente tem que ser assim mesmo. Como diz o ditadinho, né? Não importa se foi Jonas se foi a baleia que engoliu Jonas ou está escrito que Jonas engoliu a baleia, né? Está escrito, nós cremos. Mas é interessante, ainda mais para fortalecer, entender essa veracidade textual da Bíblia, para que nós também saibamos responder às pessoas. Eu não acho interessante para você que trabalha no teu dia a dia, você que está na faculdade, principalmente aí quem é mais jovem, e de repente na escola começa a se deparar com alguns assuntos, algumas dúvidas, né? Eu lembro quando eu estava no colégio, a minha professora, além de ateu, ela vivia massacrando e falando a respeito de... Ela sempre queria dar uma pontadinha, né? Eu lembro uma vez que eu comecei a dar uma estudada a mais e deixar ela sem palavras, numa certa ocasião, ficou até chato para ela. Ela nunca mais ficou com muita... cutucando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não é interessante, às vezes um cristão conversa com outras pessoas, ele fala assim, a Bíblia é a palavra de Deus e acabou. E quase parte para a briga. Calma, meus irmãos, a gente tem argumento. Nosso principal argumento é bíblico. Ninguém vai convencer os outros. Quem convence é o Espírito Santo a respeito de qualquer coisa. Mas nós temos muitos argumentos mesmo. E isso a gente não precisa forçar a barra.
Isso é provado cientificamente de tantas formas que a Bíblia é um livro confiável, tanto na questão de textos, e como nós falamos no início do curso, a respeito da sua inspiração. Lembra-se da primeira e da segunda aula? A respeito das evidências que a Bíblia, a palavra de Deus, externas. Eu procurei me focar bastante nisso na primeira e na segunda aula desse curso. Então fica tranquilo a gente fazer as anotações, e quero dizer que esse curso ele é muito útil para evangelização. Muito útil. Sem querer fugir do nosso assunto aqui, mas eu quero só pontuar isso. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos, falando a respeito até de evangelização. Evangelização não é dar testemunho de si mesmo, do que Deus fez na sua vida. Ok? Isso não é evangelização. Evangelização também não é falar de tópicos da Bíblia. Evangelização é falar a respeito da queda da raça humana, a situação pecadora da raça humana, o destino da alma sem Cristo, a intervenção de Deus. É basicamente isso, o que é evangelização. Mas dentro da evangelização, todo mundo sempre vai dar o seu testemunho de vida, vai estar contando coisas. E dentro da evangelização, é muito útil as informações que os irmãos estão aprendendo nesse curso aqui. Sabia disso? É muito útil. Dá até um testemunho meu aqui próprio, básico. Uma vez eu reuni minha família, eu sou de São Paulo, e eu estava por lá, reuni um monte de gente. A gente almoçou, tudo. Aí eu reuni o pessoal depois para expor o evangelho de ponta a ponta a eles. E eu fui lá, gastei acho que 1h10 para falar, expliquei, conversei tudo, esperando aquela reação dos meus parentes, né? Aí quando acaba, uma pessoa levanta a mão da minha família e fala assim: ah, mas isso aí vale para quem crê na Bíblia, eu não creio, então... Quer dizer, dá até desanimada na hora, né? Mas eu estou brincando, irmãos, a gente sabe que quem semente é plantada e quem faz as coisas é Deus. Mas eu quero dizer para você o seguinte: na época eu não sabia essas informações que temos aprendido nesse curso. Mas se eu soubesse, teria sido muito melhor. O que eu quero dizer para você é o seguinte: você que está aqui e não só está aprendendo de forma intelectual sobre esse assunto, mas para você que está aqui e realmente quer melhorar a tua argumentação na hora de evangelizar ou de falar da sua fé, professar a sua fé, saiba que esse curso aqui é extremamente importante, muito aplicável e prático na hora de falar de Jesus Cristo para as pessoas e da evangelização. Porque você pode conhecer bastante da Bíblia, e é o mais importante. Mas essas informações desse curso te ajudam a ter argumento e mostrar de uma forma para as pessoas realmente que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é confiável. É normal isso. Quem aqui já ouviu, por exemplo, vou fazer essa pergunta para vocês. Quem aqui já ouviu alguém dizer assim, né? Ah, eu não acredito que em mais de 2000 anos de história a Bíblia não tenha sido corrompida, que ninguém no meio do caminho ali fez alguma alteração e mudou completamente ela. Quem já ouviu isso? Levanta a mão para mim, por gentileza. Já ouviu? Olha, quantas pessoas já ouviram isso? Então a gente está aprendendo aqui que não é bem assim não que as coisas funcionam. Vamos caminhar um pouquinho mais. Eu vou gastar mais um tempinho dessa aula aqui, embora ela vai ser breve, nós vamos gastar mais tempo na outra, arrematando o curso. Falando um pouquinho sobre isso, quero explicar para os irmãos nessa aula o processo histórico dessa arte, dessa técnica, dessa ciência, da crítica textual. Como eu disse a alguns, já falei aqui já hoje, nós não temos mais os originais da Bíblia. Nós não possuímos. Isso foi perdido ao longo do tempo. E pela providência de Deus, creio eu que foi muito bom ter perdido os originais. Por quê, Felipe? Primeiramente porque a gente praticamente tem os originais, é confiável a nossa Bíblia, sem ter os originais. Segundo, pela inclinação maligna do coração do ser humano, nós todos temos isso, essa inclinação a ser muitas vezes até idólatras. Se tivesse os originais hoje, ia ser uma idolatria danada por esses manuscritos originais, ao ponto de, eu acredito que não ia ter, até os mais maduros cristãos iam ficar naquela coisa, e aqueles que possuíssem essas cópias originais também iam ter, assim, talvez um poder até negativo de influência sobre outras pessoas, enfim. O que eu quero dizer é que pela providência de Deus, porque se não temos mais hoje é porque Deus assim quis, creio que é providência de Deus, mas não temos mais os originais. Então, eu vou explicar um pouquinho, nós vamos caminhando aqui sobre a história da crítica textual. Primeiramente, tem aqui, os irmãos podem conferir no slide o seguinte. Nós temos até 150, nós temos o ano de 150 depois de Cristo,
Nós temos aquela fase. Havia os originais só acabaram sendo perdidos. E até 150 foi o que foi acontecendo, foi isso aí. O que nós temos dessa época aqui, de mais ou menos 150 depois de Cristo, são cópia dos autógrafos. O que é autógrafo? É o nome técnico para os originais. Nós temos cópia deles. No ano de 150 a 325, também é um ano que não havia muito essa questão de crítica textual. É um ano que nós chamamos da reduplicação, né? O que tinha? Cópia das cópias. E por que isso? Olha, vamos entender como é que funcionou essa história da Bíblia chegar até hoje, aqui, e essa história da crítica textual, meus irmãos. Vamos lá. Até 150, depois de Cristo, o ano de 150, o que acontece? Nós temos ali os originais, nós temos ali os irmãos daquela época, os cristãos daquela época, fazendo cópias, para que cada um pudesse ter essas cópias na sua igreja, na sua congregação, para que pudesse ter o seu estudo próprio, e todo esse tipo de coisa. Então nós temos cópias. Depois do ano 150, o que aconteceu? Veio aquela perseguição grande do Império Romano ao cristianismo. Agora você imagina comigo, estão perseguindo os cristãos. Aí estão queimando Bíblia, queimando cópia da Escritura, estão queimando, estão matando cristão, estão correndo atrás, estão correndo para cá, estão fazendo fogueiras, estão perseguindo. O que os cristãos daquela época eles faziam? O cara tinha uma cópia aqui, e ele tinha que, de alguma maneira, não perder ela. Então ele ia copiar. Nessa correria de que pode chegar a qualquer momento alguém aqui para me prender, para me matar e para queimar essa cópia aqui, o pessoal fazia o negócio na correria. Bem diferente daquilo que acabamos de falar a respeito dos escribas que fizeram que escreveram os copistas do Velho Testamento que nós temos, ok? Bem diferente. Todo aquele critério para escrita, todo aquele padrão, aquele ritualismo, tudo aquilo. Não temos isso. O pessoal copiava, mas naquela correria mesmo. E nessa cópia na correria, surgiam os erros. Erros grotescos de doutrina? Não. Mas surgia erro de palavra. O cara não lembrava de uma palavra e substituía por um sinônimo. Erro de vírgula, erro disso, erro daquilo. Pode ir surgindo diversas coisas. Ok? Então, nesse período, que foi um período complicado, ainda não havia a prática da crítica textual. Mas havia já esse exercício de se copiar o manuscrito. Então, nós temos de 150 a 325 depois de Cristo, cópias das cópias. Uma produção intensa, muito grande, produziram cópias e manuscritos do Novo Testamento e de livros específicos do Novo Testamento, das epístolas, mas não eram escritas, copiadas por profissionais, por leigos. Então, muitas das coisas que nós temos mais antigas hoje foram feitas por essas pessoas. Aí, caminhando um pouquinho mais, nós chegamos aqui na padronização do texto, que é de 325 a 1500 depois de Cristo. Em 313 depois de Cristo, nós temos o Edito de Milão. O que é esse Edito de Milão? Foi quando o Império Romano decretou uma lei, ou seja, conhecida como Lei da Tolerância. Eles deixaram de perseguir os moradores que habitavam no Império Romano, principalmente se era cidadão romano. Eles deixaram de perseguir por credo religioso. Passou-se a respeitar. É mais ou menos o nosso estado laico de hoje, né? Passou-se a respeitar que a pessoa tivesse a religião dela tranquilamente. Isso foi mais aplicado ao cristianismo, porque realmente era o cristianismo que era perseguido nessa época. Então, com esse edito de Milão, a coisa já ficou mais sossegada. E o início da crítica textual, que é algo importante, começou nessa época também. Foi encomendado a um homem chamado Eusébio de Cesareia, que é um dos historiadores mais antigos da igreja. Vale a pena você, que gosta desse assunto aqui, meus irmãos, se você é como eu, que adora história, vale a pena você pode baixar na internet, ou comprar mesmo, é uma leitura gostosa de se fazer, um livro que esse Eusébio de Cesareia tem, ele é um dos primeiros historiadores da igreja. Ele é dessa época aqui mesmo. E ele é um historiador que ele fala muita coisa, não é algo canônico, é claro, né? Mas ele fala muito da história do cristianismo, coisas que nós nem imaginamos, é muito bacana mesmo.
viu? É muito profundo esse livro dele. E foi encomendado a esse homem 50 Bíblias para Eusébio de Cesareia. Isso foi feito na cidade de Constantinopla. Eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá. Ó, vamos caminhando aqui. Acaba a perseguição do Império Romano. Ok? Vem essa lei da tolerância. Agora você pode carregar uma Bíblia. Não é mais crime, não tem aquela perseguição aos cristãos. Aí é pedido ao Eusébio 50 exemplares da Bíblia. Nesse momento nasce a crítica textual. Eu sei que é um assunto técnico, um pouquinho chato, mas faz parte do curso e é bem interessante. Vamos lá. O que ele tem que fazer? Ele tem diversos manuscritos. Eusébio tem. O pessoal tinha daquela época. E Eusébio era cristão também. Alguém encomenda 50 Bíblias. O que é a coisa mais lógica a fazer? Eu preciso mandar 50 Bíblias iguais. É verdade ou não é? Eu preciso mandar 50 exemplares iguais. Tem que ter uma padronização destes textos aqui. É isso que ele vai fazer. Ele vai reunir ali os manuscritos que ele tem, de uma forma ainda bem primitiva, muito longe do que nós vamos falar aqui hoje, dos dias de hoje, e ele já vai começar a fazer uma crítica textual naquela época. É o princípio, os primeiros passos da crítica textual. E ele vai reunir esses manuscritos e vai começar a chegar no mais próximo possível. Vai tirar aqueles erros mais grotescos. Eu vou falar sobre isso na próxima aula. E vai começar a dar uma purificada. Começa aí. Então Constantinopla, que foi onde foi pedido isso, começa a se tornar um centro de cópias de Bíblias. Começa a se tornar a referência disso. Lembrando de uma coisa, ainda não havia sido inventada ainda a imprensa, que é aquela nossa máquina de tirar xerox da antiguidade, né? Quando começou o critério do papel. O Cabreira deve ter falado muito sobre isso nas aulas que ele deu. Não tinha isso aqui ainda. Isso vai acontecer lá para depois de 1500, lá na Alemanha, lá em Gutenberg. Vocês ouviram falar sobre isso. Aqui, meus irmãos, cópia na mão, complicadíssimo ainda. Muito trabalhoso, demorado demais. Então, ele já começa esse trabalho textual aqui, e Constantinopla se torna uma referência nesse ponto. Continua o lento desenvolvimento. Aí até mais ou menos como nós lemos aqui, ó, até 1500, nós temos essa fase, esse pequeno passo de crítica textual, ainda bem primitivo, essa cópia na mão. Aí a gente chega nessa época aqui chamada cristalização. Por que esse nome? Porque quando uma coisa cristaliza, né, aquela cristalização, ela torna um formato enrijecido, não sai daquilo. E a ideia realmente é essa aqui. Esse homem aqui é o cardeal Francisco Ximenes de Cisneros. Acho que é isso. Ele começa a fazer o primeiro Novo Testamento impresso no grego. Aqui é já na época da Reforma. Então, vamos pensar como o povo daquela época. Agora eu tenho uma nova ferramenta. Como nós vemos aqui. Eu já posso utilizar do papel impresso. Então não vai ter que ficar copiando mais. Então eles precisavam chegar em um formato bem definido, porque dali em diante era só fazer cópia. Deixa eu atiçar os irmãos um pouquinho aqui. Lá na biblioteca do Cabreira, que nós vamos no sábado, procure não perder, porque eu creio que vai ser uma experiência não só espiritual, porque é interessante ver aquilo ali, e os irmãos estão em comunhão ali, mas histórica e cultural muito grande essa experiência. Eles têm agora, eu não vou me lembrar se é uma réplica feita aqui, mas eu acho que é estrangeira mesmo, é lá da época mesmo, dessa primeira prensa feita lá em Gutenberg, na Alemanha, nessa data antiga aqui, ok? Muito interessante, muito bacana. Então, com essa perspectiva deles de, peraí, agora eu preciso de um texto realmente fixo, porque agora é só cópia, não tem que ficar copiando, então tem que fazer o texto, para desse o texto multiplicá-lo para se tornar algo padrão. Estão entendendo a caminhada, meus irmãos? Está dando para acompanhar aí? Então tá. Aí começa essa padronização. É nessa época que é publicado esse texto base, que eu mostrei para vocês lá no início, que é o do Novo Testamento, o Receptus, né? Base da tradução de Lutero. Ele foi usado aqui, mas nos dias de hoje ele já não é muito levado em conta, pelo que eu disse. Ele não passou na construção dele na antiguidade por esse processo de crítica textual.
Em 1550, olha para vocês entenderem que interessante. Em 1550, esse homem chamado Roberto Stefano, ele que tem essa ideia, e ele faz a divisão em versículos. Sabia disso? Porque os originais da Bíblia, os livros mais antigos, não tem divisão. Inclusive o hebraico, é muito interessante você ler o hebraico, porque ele é, as letrinhas, uma do lado da outra. Não tem divisão, não tem espaço, não tem nada. Então olha a dificuldade de você fazer uma tradução. E esse homem tem essa ideia. A Bíblia, originalmente, ela não é assim como nós temos, dividido por capítulo e versículo. E nessa época, surge isso. Em 1582, ali bem na época da Reforma mesmo, esse homem chamado Beza, que é um sucessor dos alunos de Calvino, ele usa de base também para essa KJ, que é a Bíblia King James. Eu acho que deve ser a Bíblia mais famosa dos dias de hoje, porque ela foi tão bem feita naquela época para ser presenteada ao rei, e inclusive nos Estados Unidos e Inglaterra hoje em dia eles usam demais ela, ainda nos dias de hoje. E para você ver de que data que ela é. Bom, em 1624 esse texto Receptus, ele é usado como base, mas hoje em dia, como eu expliquei, ele já não é tão importante. Bom, aí nós chegamos no ano de 1648, onde isso se tornou uma ciência, uma técnica até os dias de hoje, que é a crítica e revisão. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Nós passamos por 3 períodos dessa época. O primeiro período desse aqui foi a preparação. Quando nós chegamos nessa época mais atual e mais intelectual, de 1648 a 1831, onde surgiram muitas universidades nessa época também, como Oxford, Harvard, e tudo é dessa época aqui, onde o mundo ganhou uma linha mais intelectual, né? O que acontece nessa época aqui, meus irmãos? Começa a ter esse período aqui de reunião e classificação. O que é isso? O pessoal começou a reunir todos os manuscritos e separar aquilo que realmente era grotesco. Isso aqui não tem nem como falar que isso aqui é perto do original. Tirar fora. E foram purificando todos esses manuscritos. Também eles começaram a tirar nessa época aqui aquilo que não eram os livros que eram históricos, mas não eram considerados canônicos. Foi tudo saindo fora. Em 1831 a 1881, houve o rompimento com o TR, que é o texto Receptus, que eu falei para vocês. O pessoal, em 1881, rompeu com ele. Como ele não havia passado por uma crítica textual, foi mandado embora. E de 1881 até hoje, é o tempo chamado de purificação. Por quê? Porque, embora a crítica textual não acabou, existe ainda hoje em dia, essa é aplicada e vai sempre melhorando e avançando, ela ganhou esse formato já nessa época aqui, essa purificação do texto, que eu vou explicar melhor na segunda aula. Vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, o importante que nós viemos entender nessa aula é o seguinte, meus irmãos. A Bíblia não é um livro que, embora não temos os originais, que veio capengando e cada um acrescentava o que queria durante muito tempo. Não. E na segunda aula eu vou explicar bastante sobre isso. Com o passar do tempo, pela providência de Deus, ela foi sendo, houveram cópias, sempre houve um processo criterioso de extrair o mais próximo daquilo. Temos cópias antigas e muitas coisas. Só quero frisar de novo, o Novo Testamento, onde foi um pouquinho mais complicado por essas perseguições, e o Velho Testamento praticamente quase não tem crítica textual nele, existe, mas o Velho Testamento, até pela cultura judaica, que o Império Romano preservava ela, eles tinham autoridade para ter a sua própria religião, não houve essa perseguição e é muito tranquilo. Muitas coisas que eu poderia abordar nessa aula eu não vou abordar, senão eu estarei repetindo o que foi falado pelo Cabreira, mas embora o Velho Testamento não tenha tanta dificuldade para aceitá-lo em nenhum ponto, vocês veem que algumas décadas atrás o pessoal começou a quis levantar algumas coisas e eu, sem medo nem dúvida, eu uso a expressão, o diabo levanta pessoas aí para querer fazer coisas para atacar o cristianismo, mas é muito interessante aquela história aquele que encontraram lá em Qumran. O Cabreiro deve ter contado aquela historinha do menino que tacou a pedra e achou uma caverna. Vocês veem, né, que isso é providência de Deus. Bem na época que levantaram diversas calúnias e querendo achar coisas, acharam manuscritos mais antigos daqueles que nós já temos e confirmam a exatidão das coisas do Velho Testamento.
Então eu quero mostrar para os irmãos essa parte histórica aqui, que houve muita história, correu muita coisa, mas em todo o tempo sempre houve um critério, uma responsabilidade em o quê, Felipe? Em tentar se manter tudo no original. Vocês devem estar com algumas dúvidas aí. Eu não vou abrir para perguntas nessa primeira aula, porque eu tenho 99% de certeza que as dúvidas que vocês me fariam agora vai ser respondida na segunda aula. Ok, irmãos? Com certeza vai ser respondida na segunda aula, pelo fato dessa primeira aula eu só estar introduzindo, e agora na segunda aula, após o intervalo, que eu vou realmente explicar o que realmente é essa questão de... O que verdadeiramente é essa questão de... como se faz essa crítica textual, como é que funciona, e vocês vão poder ver como realmente é um processo extremamente confiável. Então as perguntas vão ficar para a próxima aula. Eu só queria encerrar, antes da gente ir para o intervalo, da seguinte maneira, meus irmãos. É muito comum nos dias de hoje, eu quero fazer essa defesa aqui. Você ouve pessoas criticando teologia, mas como é comum você ouvir pessoas criticando a prática da teologia. E o que eu quero explicar para vocês é o seguinte, meus irmãos. Quando Deus nos cria cada um, nos cria com personalidades diferentes. E a nossa vida, você pode ter certeza de uma coisa. Nem todo ser humano é diferente. E Deus nos formata na nossa vida. Tem coisa que Deus permite que aconteça na nossa vida para nos formatar. E há preferências que já estão dentro de nós, que Deus nos criou assim, pelo seguinte motivo. Deus tem um propósito na vida de cada um. Cada pessoa tem um chamado específico, ok? Partindo desse princípio, nós temos que entender o seguinte. Tem muita gente que fala mal, mas esse negócio acadêmico, esse negócio de teologia, esse negócio disso, esse negócio da parte acadêmica, isso aí é besteira. Um monte de gente morrendo aí fora e falando de teologia e de não sei o que lá. Olha, isso é conversa, porque a maioria das pessoas que falam isso não estão pegando no pesado para realizar a obra de Deus, em primeiro lugar, ok? Segundo lugar, tem gente que às vezes eu fico, me perdoa a sinceridade, eu fico pensando, né? A pessoa não pensa, não, né? Porque, vamos lá, acho que tem gente que acorda e fala assim, eu acho que caiu do céu a Bíblia. Caiu assim, Deus imprimiu no céu e mandou, igual o maná vinha do céu, caiu a Bíblia na casa das pessoas. Não é assim que funciona. Deus chama pessoas para ficar na salinha, no escritóriozinho, realmente, a pessoa de repente, é bem provável que seja bem retraída, estudando e fazendo isso. Se não tivesse pessoas com esse perfil, não só teológico, mas esse perfil literário, como é que a gente ia ter uma Bíblia 100% confiável hoje? É verdade ou não é, meus irmãos? Se não tivesse gente com essa capacidade, eu não sirvo para isso, mas esse tipo de gente com essa capacidade de literatura textual, para estudar, para ver, para lá aprender a falar a linguagem antiga e saber interpretar, e Deus dá sabedoria para compreender, como é que a gente ia ter ferramenta hoje para ter com tanta facilidade uma Bíblia nas nossas mãos? Entendem isso? Então, eu quero fazer essa pequena defesa nesse momento aqui, porque é comum ouvir isso hoje. Em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitos ministérios, até na nossa igreja, que é uma igreja ortodoxa, uma igreja que valoriza o estudo, a teologia. Para você ser um pastor, por exemplo, você tem que fazer teologia. Você pode ouvir alguma ladainha desse tipo, mas é importante, Deus tem um chamado para cada um. Nem todo mundo vai ser evangelista, nem todo mundo vai ser um teólogo na linha acadêmica, nem todo mundo vai ser missionário e vai lá para longe, entendeu? Deus tem um chamado para cada um, e nós não podemos desmerecer as pessoas que gastaram boa parte da sua vida fazendo isso. Você que tem uma Bíblia de estudos, por exemplo, aí, começa aqui que eu tenho a Bíblia de Genebra. Se existem comentários e detalhes interessantes aí na tua Bíblia, coisas que te ajudam a compreender o texto melhor, eu não digo na parte inspirada, na parte de baixo, né, dos comentaristas. É porque um crítico textual também estudou e analisou certinho, e ele pode colocar informações que nos ajudam hoje. Ok? Então, é importante nós entendermos extremamente isso aí. Agora, deixa eu só fazer uma observação para não ficar a coisa boiando e dar abertura a uma dúvida. Quando eu digo que Deus tem um chamado para cada um, Deus tem um chamado para cada um. Só vamos lembrar, todo cristão que é cristão, ele tem aquele chamado básico, obedecer a Deus, evangelizar sendo uma testemunha de Jesus Cristo. Não existe chamado para ser evangelista, não. Evangelista todos nós somos. Senhor Jesus Cristo disse, né? Vós sois as minhas testemunhas. Então, comunicar o Evangelho é obrigação
de todo o cristão. Amém, irmãos? Isso aí não é específico. Mas existem pessoas que vão ser evangelistas de uma forma diferenciada. O missionário que vai lá para um lugar que ninguém nunca ouviu falar do Evangelho. Então eu quero dizer exatamente isso aqui e mostrar qual foi esse histórico da crítica e o que ocorreu durante todos esses anos. Bom, eu vou liberar os irmãos, a gente vai orar, vai para o intervalo e a gente volta. A outra aula eu vou estender um pouquinho mais e eu vou abrir para diversas perguntas. Amém?